Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Uma alegria para nós receber e ter a sua companhia em mais um culto Palavra Viva da Igreja Batista Sião, Taguatinga, Distrito Federal. Seja bem-vindo a esta transmissão, que Deus fale ao seu coração por meio das Sagradas Escrituras. E eu quero orar com você neste momento, por esta oportunidade que Deus nos dá, orar por sua família, que neste momento está aí reunida em volta da palavra do Senhor, onde quer que ela esteja também, que Deus possa alcançar cada um dos nossos, de maneira que todos possamos ser abençoados nesta noite. Quero pedir já de imediato que você possa compartilhar esse link, que você possa deixar a sua curtida nesta proposta da nossa igreja, de levar a palavra do Senhor aos lares, às famílias brasileiras, e em qualquer parte do mundo. Que você nos ajude na transmissão, na relevância deste canal, deixando o seu comentário, ajudando-nos nesta transmissão, dando a sua sugestão daquilo que nós podemos melhorar do ponto de vista da qualidade, do conteúdo, daquilo que está chegando até as famílias da nossa igreja, bem como da nossa comunidade. Vamos orar ao Senhor, porque dependemos dele, não só por uma questão de liturgia, não só por uma questão de costume, mas acima de tudo, por uma inteira e completa dependência do Senhor para este momento, quando haveremos de ouvi-lo falar conosco por meio da sua palavra. Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, atiro a Deus a nossa gratidão por esta oportunidade, por mais este momento, Senhor a Deus, quando vamos ouvir a tua voz por meio das Sagradas Escrituras. Eu te peço, Senhor, que nenhuma distração, Senhor, ó Deus, possa tirar de nós o desejo de ouvir, ó Deus, o Senhor falar conosco. Dá-nos, ó Deus, ouvidos abertos e corações sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, neste momento. Abençoa a tua igreja, Senhor, ó Deus, nesta hora, na figura do teu servo, pastor Manuel, com toda a sua família. Que o Senhor, ó Deus, esteja preparando o retorno do teu filho e que muito em breve possamos, ó Deus, matar a saudade, assim também, ó Deus, como ter alegria da companhia desta família conosco. Abençoa, Senhor, ó Deus, neste momento, a cada lar, a cada casa, Senhor, ó Deus, que tem sido visitada pela enfermidade, pelos males, ó Deus, que tem assolado a comunidade, o Brasil e o mundo. Ó Senhor, põe fim, ó Deus, à espera pelo leito de enfermidade. Põe fim, Senhor, ó Deus, aos dias de sofrimento daqueles, ó Deus, que têm acompanhado seus parentes, ó Deus, em hospitais. Senhor Deus, tem misericórdia daquele que está prostrado num leito de enfermidade. Levanta-o, Senhor, ó Deus, por meio do teu poder, de tua graça, de tua bondade, de tua misericórdia. E que tudo isso, ó Deus, seja para testemunho entre as nações, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A ti, ó Deus, a nossa mais sincera gratidão por cada alma, Senhor, ó Deus, que nos acompanha neste momento, é a nossa oração, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo neste instante, para que você possa abrir a sua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo de número 8, vamos ler o verso de número 9. Neemias, capítulo de número 8, verso de número 9, eu peço a sua atenção à leitura da palavra do Senhor neste momento. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando
enquanto ouvia as palavras da lei. É apenas um versículo, quero ler com você mais uma vez. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando, porquanto ouvia as palavras da lei. Que Deus abençoe a leitura das Sagradas Escrituras neste instante. Quero conversar com você de modo muito objetivo, nesta hora, sobre a proposta, a Bíblia, a base firme para a restauração de uma vida. A Bíblia, a base firme para a restauração de uma vida. Queridos irmãos, a despeito de algumas das nossas áreas da vida receberem atenção, investimento, dedicação de tempo, de esforço, do ponto de vista físico, emocional e espiritual, na reconstrução, na retomada de alguns projetos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista familiar, quer do ponto de vista pessoal, nós temos a necessidade também de voltar os nossos olhos para este novo tempo, quem sabe já antevendo pela fé a possibilidade do fim desta pandemia, a possibilidade da retomada de alguns dos sonhos que Deus tem para nós, de uma jornada que Deus mesmo tem traçado para cada um de nós. É necessário pensarmos sobre a reestruturação, sobre a reconstrução, sobre a restauração de alguns aspectos espirituais da nossa vida. Veja, Deus levantou Neemias e Esdras com uma proposta que, depois de um período de muita dificuldade, de um período de profundos traumas que foram trazidos sobre Israel e sobre as famílias daquela comunidade, depois de um período muito duro de enfrentamento, de exílio, o povo tem a oportunidade de retomar, de reconstruir, de refazer, de restaurar algumas áreas da sua vida. Mas Esdras sabia que Deus não havia levantado ele simplesmente para a restauração do templo. Neemias sabia que havia um projeto que não envolvia só a questão da restauração da segurança da sociedade, mas que Deus também o havia chamado naquele tempo, para aquele momento, naquela circunstância, para uma restauração de vidas e especialmente restauração do ponto de vista espiritual. A você que está retomando algumas áreas da sua vida, a você, quem sabe, que está retornando ao seu emprego, com boa parte da população já vacinada e imunizada, que você possa da mesma maneira entender que é um tempo de recomeço para muitas áreas da nossa vida, mas acima de tudo, é um tempo de recomeço para algumas questões espirituais. Precisamos restaurar, precisamos renovar algumas coisas que esta situação tentou destruir, mas não podemos esquecer, a despeito das outras preocupações, de que Deus também tem uma proposta de restauração dos valores morais e espirituais da nossa nação, da nossa cidade e de muitas famílias que nos acompanham. Diante disso, Neemias entendia, como bom construtor, como um especialista, porque foi convocado para o Senhor e capacitado por Deus para isso, de que a restauração espiritual daquele povo, e também para isso Deus o chamou naquele tempo, dependia da base e do alicerce que haveria de ser construída ou reconstruída toda esta experiência espiritual com o Senhor. A base e o fundamento são fundamentais do ponto de vista de garantir a estabilidade daquilo que vamos reconstruir. E eu dividi a minha fala em 3 momentos, de modo bem didático, para que você que me acompanha em casa, à luz deste texto, possa acompanhar. Em primeiro lugar, eu quero pensar e relembrar com você algumas razões da destruição, da ruína, da derrocada
de alguns dos nossos projetos e sonhos do ponto de vista espiritual. Quero ainda ver com você num outro momento da necessidade de uma base firme para esta restauração. Dissemos nesta introdução, Neemias está preocupado de que haja uma restauração espiritual, mas esta restauração precisa estar alicerçada em algo que seja devidamente sólido e duradouro. Mas também Neemias vai nos ensinar, porque a palavra de Deus pode ser considerada uma base sólida para a restauração de qualquer vida que quer retomar os projetos de Deus na sua vida. E dentro da perspectiva de algumas razões que nos levam a uma ruína, a uma derrocada, a uma destruição dos planos e sonhos que Deus tinha para nós como família, em primeiro lugar, nós entendemos o abandono e a infidelidade no relacionamento para com o Senhor. O texto vai dizer que aquele momento era um momento de consagração a Deus. Havia, naquele momento, quando a palavra de Deus era lançada como alicerce desta reconstrução do relacionamento com Deus, e eu já disse, para isto Deus havia levantado Esdras e Neemias naquele momento, e Deus tem levantado pastores neste tempo, homens e mulheres de Deus que da mesma maneira, paralelamente ao desenvolvimento, à retomada da economia, à retomada dos negócios, à retomada da vida profissional, homens e mulheres lhe conduzam na restauração da sua vida com Deus, depois desta crise que enfrentamos. E é bom lembrar que muito desta crise que hoje alguns de nós vivem, a ruína espiritual de algumas famílias se deve porque quebraram sua aliança, o seu relacionamento com Deus. Deus havia dito desde o Sinai, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus desde muito antigamente, desde os primeiros passos de caminhada, de orientação do povo de Israel, havia dito da necessidade, no grito, no brado dos céus, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não fará para ti imagens que se assemelhem a deuses, porque o Senhor é o vosso Deus. Mas a experiência, a jornada e a trajetória de Israel, que culminou na completa destruição moral e espiritual daquele povo, que culminou numa vida de escravidão e de dependência dos seus opressores, foi o fato de que Israel negou a sua aliança, voltou seus olhos para outros deuses e quebrou a sua fidelidade, o seu voto de fidelidade para com o Senhor. O povo estava diante da necessidade da restauração e Neemias traz à tona a lembrança de que aquele povo viveu e experimentou o que passou, porque um dia se esqueceu, porque um dia flertou com outros deuses, porque um dia abandonou o seu verdadeiro e o seu único amor, porque um dia voltou as costas para o Deus que lhe libertou de toda a escravidão. Sabe, queridos irmãos, há muitas famílias em ruínas, há muitos casamentos perdidos, há muitos filhos que estão debaixo de verdadeiros escombros pelo resultado, pela situação especificamente da traição, de voltar as costas, de se esquecer, de abandonar os princípios morais e espirituais que foram educados desde o seu nascimento. Não tenha dúvida alguma, você que me escuta neste momento, que todos aqueles que voltaram as suas costas para o Senhor, todos aqueles que resolveram viver longe da casa do Senhor, viverão tempos de destruição, tempos de ruína na sua vida, como consequência desta decisão, acima de tudo, absolutamente imoral. Mas um outro aspecto também que contribuía para este contexto, da necessidade da restauração sobre aquele povo, era a insensibilidade quanto aos seus erros. Veja, Deus deu várias oportunidades, por meio do profeta Jeremias, por meio de Ezequiel, por meio de outros profetas contemporâneos e que fizeram parte desse período de apostasia espiritual de Israel, que culminou na completa destruição da cidade, dos muros, do templo e, por que não dizer, da sociedade judaica.
Muito, mesmo Deus levantando muitos homens, trazendo palavras dos céus, sendo incisivo, mostrando o erro daquela comunidade, mostrando a sua idolatria, a sua infidelidade. Aquele povo se recusou deliberadamente, manteve a sua cerviz dura, o seu coração insensível diante dos seus próprios erros. Nós vemos no contexto do texto que nós lemos, nós vemos no versículo do texto que nós propomos para esta meditação, um povo chorando enquanto ouvia a palavra do Senhor. Mas esta não foi a realidade no passado. Não foi a realidade dos dias quando o povo ouvia a voz do Senhor por meio dos profetas. Não, este povo fazia pouco caso. Este povo, na verdade, coçava as orelhas como quem tinha gastura em ouvir a palavra do Senhor, em não dar ouvidos, em não ter sensibilidade para quanto a voz de Deus falando ao seu coração. Para você que me escuta neste momento, é caminho, é trajetória de ruína para todos aqueles que, mesmo cometendo erros, mesmo tendo a oportunidade de Deus de não cair em desgraça, estão endurecendo o seu coração, estão tapando os seus ouvidos e fechando os seus olhos para a realidade de que estão fora da vontade de Deus, de que estão longe da proposta de Deus, de um relacionamento com o Senhor. Talvez você esteja caminhando nesta hora na direção daquilo que você entende ser a sua própria vontade, o melhor para você. Mas eu preciso que você saiba, sua atitude talvez esconda a insensibilidade de alguém que sabe no íntimo do seu coração de que este caminho é um caminho de desgraça. Deus está nos dando a oportunidade, quem sabe privando alguns nesta noite, de uma caminhada que possa culminar num precipício, numa derrocada, na destruição do nosso casamento, na perdição dos nossos filhos. Deus está sendo generoso neste sentido. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Foi a exortação de Hebreus para os seus contemporâneos. Foi a exortação de Moisés para a sua geração pervertida. Ah, meus irmãos, pior do que os erros que nós cometemos é não ter sensibilidade, é não dar ouvidos às advertências que Deus tem nos dado e a oportunidade, virar o rosto para a oportunidade de arrependimento e para a mudança. Um dos contemporâneos deste período de restauração certamente foi Daniel. E Daniel, numa oração de confissão ao Senhor, no capítulo de número 9, versículo de número 10, no número 8, melhor dizendo, vai dizer: a nós convém o corar de vergonha por causa dos nossos erros. Que tristeza, meus irmãos, que caminho de destruição é o caminho de um povo que não consegue mais chorar pelos seus pecados, que não consegue mais ver a gravidade dos seus erros, que ignora as advertências do Senhor diante da sua trajetória pecaminosa. O povo foi infiel para com o Senhor, o povo abandonou a sua aliança com o Senhor, mas o povo também fez pouco caso das oportunidades de reconciliação e de uma retomada da caminhada com Deus. Eu tenho certeza que você que hoje tenta sair dos escombros da sua vida, tenta se levantar deste montouro que tem sido o seu casamento e o resultado da falência da sua família, você é capaz de se lembrar de que durante este período, antes que tudo viesse abaixo, Deus lhe deu muitas oportunidades. Deus me deu muitas oportunidades para que esta situação fosse evitada, para que este momento não acontecesse, para que a concretização da frustração dos nossos planos não se tornasse uma realidade. Mas ainda assim, negamos a graça de Deus, fizemos pouco caso das oportunidades que Deus nos dava, viramos os nossos rostos para a palavra do Senhor. Mas uma outra razão da ruína espiritual, não só de Israel, mas também na minha e na sua vida, é não se sujeitar a uma orientação, a uma liderança espiritual. O texto vai falar sobre os escribas, sobre o governador Neemias, sobre aqueles que Deus imbuiu da responsabilidade de nos instruir. Sabe, irmãos, minha geração pode muito bem ser conhecida por uma geração de subversão, de incapacidade de seguir a orientação, de se sujeitar a uma autoridade. A juventude não quer saber mais da autoridade paterna.
A juventude, ela de certa forma se levanta numa atitude contrária a qualquer liderança, a qualquer autoridade, a qualquer competência que Deus possa colocar na nossa vida. O povo fazia o que quer, o povo andava pelo seu próprio juízo, o povo seguia a sua própria intuição, e o resultado disso foi uma destruição tamanha, como diz a própria narrativa do texto bíblico, que não ficou pedra sobre pedra. O povo está aqui de novo, agora chorando, mas agora também ouvindo, dando atenção, preocupado com aquilo que tinha, o que tinha para dizer Neemias, Esdras e os demais líderes que Deus havia instituído sobre aquela nação. Sabe, queridos irmãos, há uma desgraça sendo despontada diante dos nossos olhos. Há uma destruição iminente rondando as famílias da nossa sociedade. E a razão disso, a causa desta ruína, certamente está em pessoas que não querem serem orientadas e nem se sujeitar a autoridades. Pessoas que não são capazes de parar para ouvir aqueles que tenham mais experiência, aqueles que tenham mais oportunidades de contribuir para o nosso desenvolvimento e, quem sabe, para desviar de nós uma tragédia que está nos rondando há bastante tempo. Sabe, queridos irmãos, alguns não dão ouvidos à voz do Senhor, mas outros, pior ainda, não sequer dão-se a oportunidade de serem instruídos, orientados, de se deixar conduzir por aqueles que Deus tem constituído legitimamente a autoridade sobre a vida do seu povo. Rebelião, queridos irmãos, ou subversão, ou a incapacidade de seguir uma liderança especialmente instituída por Deus, é a razão da desgraça, do montouro, da ruína que se tornou algum dos nossos lares. Mas bendito seja o nome do Senhor por cada um de nós que ainda está não só sujeito à autoridade de Deus, mas das autoridades que Deus mesmo constituiu, daqueles que não se insurgem diante daqueles que foram constituídos pelo próprio Deus como coordenadores, orientadores, líderes, mas acima de tudo estão dispostos a ouvir, a aceitar e a seguir cada orientação destes que o Senhor mesmo tem colocado, porque creemos que estas autoridades foram instituídas pelo Senhor. Mas qual a necessidade de uma base firme para a restauração da vida? Depois desta ruína toda, agora está Neemias na tentativa da reconstrução dos muros. Agora está Esdras levantado por Deus na expectativa de reconstrução, de restauração, de reedificação do templo de Israel. E agora os dois se juntam neste esforço comum, no sentido de dizer, olha, a cidade precisa de proteção, a espiritualidade, o templo precisa de reconstrução, mas a vida espiritual deste povo precisa de reconstrução. Quais são os indícios desta necessidade no texto? Em primeiro lugar, porque ninguém é capaz de viver em meio a ruínas, de que ninguém encontra esperança em meio dos montouros. Pastor, por que nós precisamos pensar? Por que nós queremos e devemos pensar na necessidade da restauração da nossa vida espiritual com Deus? Porque não fomos feitos para estar no montouro. Porque o propósito de Deus sempre foi de que nós vivêssemos uma vida de estabilidade, uma vida de equilíbrio, uma vida com bases sólidas e estruturas sólidas, tanto para nós como para nossa casa. Sabe, queridos irmãos, Deus sabe que não é possível permanecermos neste estado, olhando para o lado como se tudo tivesse caído, como se tudo tivesse derribado. Não, há uma expectativa de Deus na reconstrução, na restauração das nossas vidas, mas essa necessidade parte especialmente para a perspectiva de que Deus sabe que enquanto estivermos sob ruínas, enquanto estivermos debaixo de escombros, de maneira nenhuma teremos forças para
continuarmos aquilo que devemos, a caminhada e a jornada espiritual. Algumas construções, algumas áreas de nossa vida que foram comprometidas, requerem a necessidade de uma base firme, porque também, queridos, não podemos abrir mão das oportunidades, porque não teremos talvez outra oportunidade de restauração. Escute, o texto diz, nós precisamos de uma base sólida. Temos muito a reerguer do ponto de vista espiritual. Temos uma casa para reconstruir. Temos um relacionamento com Deus para reconstruir. E não podemos abrir mão desses valores, porque eles são fundamentais para a felicidade de cada um de nós. Para que Deus possa garantir a alegria do seu povo, a satisfação e o contentamento, Deus precisa restaurar a nossa vida espiritual. Porém, não sabemos quantas oportunidades ainda teremos. Imagine você empreender esforços, empreender tempo, dinheiro, tentando reerguer algo que a vida tenha destruído, que as nossas decisões tenham colocado abaixo, e depois de tanto esforço, sem uma base sólida, sem um fundamento sólido, tudo isso voltar à ruína. Sabe, queridos irmãos, eu percebo que não podemos mais errar, especialmente porque não suportaríamos outra tragédia, outra situação de desgraça, outra ruína na nossa casa. Temos que reerguer, temos que restaurar, temos que levantar tudo que está caído, e Deus vai nos dar a oportunidade disso. Mas é importante entendermos de que tudo isso precisa estar alicerçado de uma base que seja resistente, de maneira que todo esse esforço não venha por água abaixo, não venha a ser desperdiçado, porque talvez seja isto que aconteça, se a gente não souber sob que fundamento nós estamos restaurando esta proposta que Deus tem para cada um de nós. E como eu disse, talvez a necessidade de um grande fundamento, de um firme fundamento, é porque não tenhamos outra oportunidade. Não queremos desperdiçar esforços. Sabemos que este templo precisa ser levantado e que ele precisa estar de pé. Mas precisamos, acima de tudo, ter a consciência de que a longanimidade, a graça de Deus e a paciência do Senhor também têm limites. E eu pergunto a você que está pronto para reerguer o seu relacionamento com o Senhor, para restaurar a sua vida com Deus. Você pensa na necessidade de uma base firme para a restauração, porque sabe que você não suporta mais outra crise na sua vida, ou ainda porque você não sabe se terá uma outra oportunidade para restaurar esta área da sua vida? Muitos maridos que me escutam neste momento são capazes de se lembrar que Deus lhes deu a oportunidade de ver o seu casamento ressurgindo das cinzas, mas que por mais de uma vez, com as suas próprias mãos, o derrubaram, porque na verdade, esta reconstrução lhe faltava um alicerce, uma base firme que pudesse dar a ele a consistência e a durabilidade necessária neste processo. Mas alguns, de tantas e tantas investidas, sem a preocupação de que essa reconstrução tivesse uma base sólida, chegaram ao ponto de não encontrarem mais a oportunidade e o privilégio que Deus tem dado a alguns da reconstrução. Eu me lembro, por exemplo, de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, uma metáfora, uma parábola, uma paródia, uma ilustração que dizia de uma borboleta que ia todos os dias visitar um cavalo. E a cada visita que aquela borboleta fazia, o cavalo a recebia com um coice. Mesmo sendo brutalmente aviltada, aquela borboleta não desistia e no dia seguinte tentava de novo aproximação com aquele cavalo, até que aquele cavalo lhe dava um novo coice. Um belo dia, o cavalo perguntou, ansioso, preocupado, porque não via a borboleta, o que foi feito dela? E alguém disse, não resistiu ao último golpe, e aquela que todos os dias tentava, com muita delicadeza, se aproximar, com muita gentileza, buscar um relacionamento contigo, hoje não tem mais forças para voar, e não consegue mais tomar a iniciativa de vir ao seu encontro. Assim,
muitas mulheres que na tentativa de se aproximar, na tentativa da harmonia do seu lar, estão recebendo como recompensa, ou como resultado da sua dedicação, palavras duras, indiferença e, por que não dizer, em alguns casos, ofensas. Tome cuidado, porque em alguns momentos esta oportunidade não vai mais existir. A falência e o golpe será tão duro, porque não está firmado num verdadeiro alicerce de que não terá forças para reconstruir de novo. Mas a última razão de pensarmos na necessidade de uma base firme para a nossa restauração da vida é de que, na verdade, toda base que não seja firme, ela cai muito mais cedo, muito mais rápido do que aquilo que nós esperávamos. E tão grande quanto o esforço é a ruína, proporcionalmente a ruína e a destruição daqueles que edificam sobre uma casa que não tem fundamento. Isso ficou muito claro na parábola de Jesus, quando ele disse que aquele que ouve a minha palavra e obedece a minha palavra é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as dificuldades, mas a casa permanece de pé. Mas aquele que ouve, mas não coloca em prática a palavra do Senhor, é como aquele que edificou sua casa sobre a areia, e vieram os rios, as tempestades, e diz o texto, e grande foi a sua ruína, foi a sua queda. Uma base, a necessidade de uma base firme para a restauração de uma vida, é a certeza de que não veremos o esforço e a nossa dedicação indo por água abaixo. Não abandonaremos e não viraremos as costas para a última, quem sabe, oportunidade que Deus nos dará. E ainda veremos de pé aquilo que por tanto tempo nos esforçamos e por toda a vida permanecerá para a glória e louvor do nome de Jesus. A você que entende que a palavra de Deus pode ser a base firme para uma restauração da sua vida, o futuro que lhe espera é que adversidades venham, que dificuldades apareçam, mas que a sua família continue em pé para a glória e louvor do nome de Jesus. Por último, quero pensar com você de forma muito rápida, porque a palavra de Deus pode ser considerada um firme alicerce, uma base sólida para se restaurar a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, porque ela garante e sustenta as áreas mais sensíveis da nossa vida. Veja, o povo passou por uma destruição terrível, e o texto mostra isso no seu contexto e nos textos paralelos. O povo estava buscando força de onde não tinha para esta restauração. Não tinha mais recursos, não tinha, mas tinha confiança no Senhor e uma confiança na palavra de Deus, que de certa forma estaria garantindo para o povo não só a restauração da aliança, mas a sustentabilidade das áreas mais sensíveis da vida humana. O povo estava chorando e o Senhor estava trazendo a eles a oportunidade da alegria, a oportunidade do contentamento, a oportunidade de voltar a sorrir, porque quem edifica a sua vida, quem restaura qualquer que seja a área da sua vida sobre a palavra de Deus, tem como garantia a sustentabilidade das áreas mais sensíveis e mais frágeis da sua vida. Sabe, queridos, quem escolhe a palavra de Deus como a base firme para a restauração da sua vida, sabe que até as áreas mais delicadas, que até as partes mais sensíveis da sua vida continuarão asseguradas, estarão firmes por muitos e muitos anos, porque tem uma base sólida. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Mas também a Bíblia pode e deve ser considerada a base firme para a restauração de uma vida, porque ela é indicada, é sugerida, é orientada por quem tem experiência em restauração. Ora, foi Neemias, foi Esdras que convocou todo o povo para colocar como base aquele momento de restauração dos valores morais e espirituais de Israel.
a palavra de Deus. Estes homens sabiam o que estavam fazendo. Era creditícia a experiência destes homens de edificar sobre a palavra do Senhor, de ser bem sucedido na construção daquilo que faziam, porque priorizaram os princípios e valores da palavra de Deus. Ah, pastor, por que eu posso acreditar na Bíblia como sendo uma base firme para a restauração de uma vida? Porque todos quantos usaram a palavra de Deus como fundamento estão até hoje de pé e continuarão de pé para a glória e louvor do nome de Jesus de Nazaré. Primeiro, ela sustenta as áreas mais sensíveis da nossa vida. Segundo, de que quem edificou sobre a palavra de Deus continua de pé, continua com a sua casa levantada. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Por último, a Bíblia deve ser a base firme para a restauração de uma vida, porque também é capaz de fortalecer as outras áreas que nós queremos restaurar. Veja, a palavra de Deus não é só sustentáculo para a vida emocional e espiritual do ser humano, mas para todas as áreas, para todas as direções, todos os pilares da nossa vida estarão assegurados se o fundamento, de certa forma, for um fundamento sólido. Eu não estou falando com você simplesmente do ponto de vista de você ter segurança, do ponto de vista do seu relacionamento com o Senhor. Eu estou falando de você ser bem sucedido em tudo aquilo que você realiza, ter segurança e estabilidade em todas as áreas da sua vida. Não importa que pilar da sua casa seja, importa que o fundamento seja bom, e toda a sua casa e todas as áreas da sua vida encontrarão e experimentarão estabilidade em todas as áreas. Foi isso que o Senhor falou para Josué, quando disse: medita nesse livro, faz desse livro a base para o seu ministério, faz desse livro, faz da palavra do Senhor a base para a sua sociedade, para a sua família, e você vai prosperar em tudo quanto fizer. A Bíblia merece confiança do ponto de vista de ser um alicerce firme para a restauração da nossa vida, porque ela garante a estabilidade em todas as áreas. Eu quero orar com você neste momento, mas antes de orar, eu quero fazer algumas considerações com você com base neste texto. Não importa o tamanho do escombro, a ruína, o entulho que você vê diante de você nesta hora, do ponto de vista daquilo que foi resultado da sua infidelidade com o Senhor, da sua insensibilidade para a voz do Senhor. O que importa é que você nesta noite pode ter a oportunidade de ver Deus reerguendo cada projeto, cada sonho, cada área da sua vida que um dia foi importante e significativa para você. Nenhuma ruína, nenhum escombro é maior do que Deus que criou os céus e a terra, que nós cremos e servimos, e sobre quem nós alicerçamos a proposta de reconstrução da nossa vida. Não desista. Diante dos escombros que estão à sua frente, não desista. Com o tamanho do trabalho que você terá para reconstruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, creia que o Senhor ainda pode, não somente reerguer a sua família, como pode lhe dar a estabilidade que você procura há tanto tempo, de tal maneira que nada do que aconteça nessa vida possa destruir com aquilo que o Senhor edificou. Mas eu também preciso que você saiba de que a Bíblia, que a palavra de Deus é o único fundamento que pode ser e que pode garantir a estabilidade futura do seu casamento, da sua vida, do seu trabalho e de qualquer que seja o projeto da sua vida. Não há outro fundamento. Paulo vai dizer: olha, você que edifica, veja sobre qual fundamento está edificando. E ele diz: não pode ser lançado nenhum outro fundamento, senão aquele que já nos está proposto, Jesus Cristo, o verbo vivo. Sabe, queridos irmãos, muitas pessoas estão buscando outros alicerces, outros fundamentos para a sua casa. Mas eu preciso que você saiba, só existe um fundamento capaz de garantir a estabilidade da sua vida afetiva, profissional ou pessoal. E este fundamento se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ainda, antes de reconstruir, antes de tomar a decisão de pensar, de reatar o seu relacionamento, antes de tentar uma aproximação com seus filhos, cujo relacionamento está em ruínas,
Preocupe-se com qual fundamento você vai construir ou vai tentar reedificar a sua vida, porque talvez a surpresa seja que depois de muito investimento, depois de muito trabalho, depois de muitas oportunidades jogadas fora, sem escolher o fundamento certo, você põe a perder tudo aquilo e mais uma oportunidade que Deus tem te dado a você e a sua família. Que Deus te abençoe neste momento. Eu quero orar com você e quero pedir que de fato a sua vida possa ter como fundamento para a restauração, em qualquer que seja a área, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela é a base firme para qualquer vida que precisa ser restaurada. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, a Deus, por esta oportunidade. Mesmo, a Deus, diante de uma igreja vazia, mas diante de muitos daqueles que te adoram em espírito e em verdade, pela oportunidade, pela reflexão inicial, Senhor, a Deus, daquilo que pode destruir a nossa vida, a nossa casa, pela necessidade, ó Deus, de ter um firme fundamento para a restauração da nossa vida, e ainda acima de tudo, pela clareza de que a Tua palavra é este único fundamento para reerguermos, ó Deus, a nossa vida. Abençoa os meus irmãos, Senhor, a Deus, nesta hora. Abençoa a mim mesmo, Senhor, a Deus. Que esta oportunidade não seja desperdiçada, que cada um de fato reflita sobre qual fundamento tem tentado reedificar a sua vida, de maneira que não haja desperdício de tempo, de investimento, de valores e de oportunidades. Abençoa, Senhor, a Deus, a Tua igreja, e agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, a fidelidade e a bondade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o poder e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a vida de todos aqueles que escolheram a palavra do Senhor como fundamento, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando o povo de Deus diz amém e amém. Próximo domingo, você é o nosso convidado para estar aqui a partir das 10 horas da manhã. Vamos ter o retorno da nossa família pastoral. Que Deus te abençoe. Será um prazer ter a sua companhia, tanto pela manhã, como às 19 horas, quando juntos estaremos adorando, bendizendo e exaltando aquele que não é só o construtor da nossa casa, mas é também o alicerce da nossa família. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.